Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Bruno Mendes, professor de Direito Constitucional e Direito Tributário, há mais de 6 anos ajudando pessoas a conseguirem aprovação, tanto no exame de ordem quanto em concursos públicos de alto nível. E nós estamos iniciando uma série de aulas gratuitas de Direito Constitucional para te ajudar a alcançar a sua aprovação. Faremos algumas aulas sobre remédios constitucionais e também sobre poder executivo, para te ajudar a ter acesso a um conteúdo gratuito e possibilitar que você tenha sucesso nas suas provas. Eu vou compartilhar com você aqui um material, serão aulas curtas, aulas breves, para que você possa realmente ter uma noção completa, mas ao mesmo tempo objetiva, daquilo que é mais relevante e mais importante para você conseguir a sua aprovação. Tá bom? Vamos compartilhar aqui com você a tela, e aí você vai acompanhando aí, né? Eu vou colocar aqui também ao lado a minha imagem, para que você possa também estar me vendo, né? E aí a gente conseguir fazer aqui um bate-papo bem dinâmico a respeito do tema remédios constitucionais. Nessa aula 1, a gente vai falar de alguns conteúdos introdutórios, de algumas noções introdutórias sobre os remédios, para a gente ter uma noção, né, daquilo que aborda aí a temática dos remédios constitucionais. E a gente vai falar ainda nessa aula 1 sobre o habeas corpus, é o primeiro remédio que a gente vai tratar no longo caminho que a gente vai ter aqui em torno dos remédios constitucionais, um tema muito relevante dentro do direito constitucional. Quando a gente fala sobre remédios constitucionais, a primeira noção que a gente precisa ter é que, normalmente, quando a gente toma um remédio, né, quando a gente toma um medicamento, é porque a gente está com algum problema de saúde, a gente está, enfim, precisando ajustar algum detalhe ali da nossa saúde, uma gripe, né, uma virose, um resfriado, ou até mesmo uma situação um pouco mais grave, né? Ou então a gente quer, de alguma forma, evitar, de alguma forma, prevenir, né, que tenha algum tipo de problema aí com a saúde. Quando a gente fala de remédios constitucionais, a ideia que pode ser usada é mais ou menos a mesma, obviamente guardadas as devidas proporções. A gente tem um conjunto enorme de direitos fundamentais previstos na nossa Constituição Federal, previstos em tratados internacionais, previstos em outros atos normativos que de alguma forma tenham se incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, e esses direitos fundamentais, em algum momento eles podem ser violados, em algum momento eles podem sofrer algum tipo de violação, seja por parte do poder público, seja por parte do próprio Estado, seja por parte de particulares. E aí, olha só que interessante, quando um direito fundamental é violado, ou pelo menos quando ele é ameaçado de sofrer alguma violação, a Constituição Federal coloca à disposição das pessoas físicas e jurídicas a possibilidade de utilizar alguns instrumentos em defesa desses direitos fundamentais. E aí que entra a temática dos remédios constitucionais. É interessante que você tome nota também de que algumas vezes você vai encontrar em algumas doutrinas, em alguns materiais, né, até mesmo em provas, a expressão garantias constitucionais, né? Então, olha só, vamos destacar aqui para você, a gente tem a expressão aqui garantias constitucionais, né, a respeito também dos remédios. Então, você pode, em algum momento, ler a expressão garantias constitucionais, aí você lembra que, na verdade, aí o autor ou a questão está querendo falar exatamente sobre os remédios constitucionais, tá bom? Esse é o primeiro ponto, é o ponto introdutório aí para você começar a ter uma noção a respeito dos remédios constitucionais, beleza? Olha só, esses remédios constitucionais, como a gente falou para você, eles são verdadeiros instrumentos, né, que a Constituição vai colocar à disposição, né, de pessoas físicas ou jurídicas. Então, vamos destacar aqui, olha, são instrumentos disponibilizados aos indivíduos. A gente colocou aqui aos indivíduos, mas é importante que você faça uma leitura um pouco mais ampla sobre isso, né? Pessoas jurídicas também podem, de alguma forma, utilizar remédios constitucionais. A gente vai pontuar para você quando uma pessoa jurídica pode fazer uso de um remédio e quando ela não pode fazer uso de algum remédio, né? Por exemplo, lá na frente, né, a gente vai ter uma aula específica para falar de ação popular e a gente vai ver que na ação popular a pessoa jurídica não pode utilizar aquele remédio, né? Porque a ação popular ela é específica para quem ostenta a condição de cidadão. Mas boa parte dos remédios constitucionais vão poder ser utilizados tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, tá bom? Então isso é muito importante
importante que você tome nota. Pessoas físicas e pessoas jurídicas têm à sua disposição a possibilidade de utilizar remédios constitucionais. E esses remédios constitucionais, eles são disponibilizados pela nossa Constituição Federal. Da mesma forma como a Constituição Federal consagra um rol extenso de direitos fundamentais, ela também consagra as garantias, ou seja, os mecanismos que vão poder ser utilizados toda vez que houver uma violação ou pelo menos uma ameaça de violação a um direito fundamental. Então, a ideia central em torno dos remédios é que eles sejam realmente utilizados como verdadeiros instrumentos de proteção dos direitos fundamentais. Se eu tive um direito que foi violado, ou pelo menos já há uma ameaça de violação a esse direito fundamental, eu posso lançar a mão de algum remédio constitucional que a Constituição estabeleça para que eu possa proteger esse meu direito subjetivo, tá bom? Então aí a gente tem os remédios constitucionais atuando quando há uma violação a um direito fundamental ou pelo menos uma ameaça de violação a um direito fundamental, tá bom? Esse ponto é muito importante aí que você tome nota, tá? E aí o primeiro remédio que a gente vai ter é exatamente o habeas corpus. O habeas corpus ele está previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal, no inciso 68, tá? Artigo 5º, inciso 68. O artigo 5º é um artigo grande, né? É um artigo que tem 78 incisos, né? São 78 incisos no artigo 5º. Então você tem muita informação, muita coisa relevante aí que pode ser utilizado para efeito de provas, né? Por isso que o artigo 5º ele é muito cobrado nas provas, o seu examinador ele acaba tirando muitas questões importantes, né, dentro desse artigo 5º. E o habeas corpus está previsto lá, ele tem uma previsão também no Código de Processo Penal, no CPP, né? Mas a base principal do habeas corpus é a Constituição Federal, é o artigo 5º, inciso 68. Olha só o que o dispositivo fala para a gente. É muito importante que você conheça a leitura da Constituição, porque muitas vezes em provas os examinadores acabam cobrando a literalidade do texto constitucional. Então, ler a Constituição Federal, conhecer a disposição normativa da Constituição vai ser muito importante para você ter sucesso nas suas provas, tá bom? Olha só o que o Constituinte fala para a gente. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, tá? Olha aí, sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Olha só, esse dispositivo, esse inciso aqui, 68, ele traz um monte de informação relevante para a gente, tá? Primeira coisa que você precisa atentar. Ele fala que o habeas corpus ele vai poder ser utilizado sempre que alguém sofrer, tá? Ou se achar ameaçado de sofrer uma violação, né, uma violência ou uma coação na sua liberdade de locomoção. Quando ele fala alguém, o primeiro ponto que a gente precisa atentar é que quem pode sofrer uma restrição na sua liberdade de locomoção é uma pessoa que seja uma pessoa física, uma pessoa natural, né? Não há a possibilidade de que uma pessoa jurídica sofra uma restrição na sua liberdade de locomoção. Até já houve algum tempo no Brasil, né, alguns argumentos em torno da possibilidade de uma pessoa jurídica sofrer restrição na sua liberdade de locomoção. Inclusive, houve julgados, entendimentos jurisprudenciais que começaram a se inclinar nesse sentido, mas hoje predomina o entendimento de que não é possível que uma pessoa jurídica ostente a condição de paciente, né, dentro do habeas corpus, exatamente porque a pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção, tá? Então, quem efetivamente sofre a restrição na sua liberdade de locomoção é uma pessoa física, uma pessoa natural, tá bom? É eu ou é você que podemos sofrer uma restrição na liberdade de locomoção. Essa restrição que se dá sobre a liberdade de locomoção de uma pessoa física, ela é uma restrição que efetivamente já está acontecendo ou pode acontecer. Nem sempre você tem ainda uma violência à liberdade de locomoção concretizada. Muitas vezes essa violência está no plano da ameaça. Então, há uma possibilidade iminente de que ocorra uma restrição à liberdade de locomoção de uma pessoa. Aí você vem e tem a possibilidade aí
de que o habeas corpus seja utilizado tanto nas situações onde a violação já aconteceu, quanto nas hipóteses em que a violação ainda está prestes a acontecer. E aí você vai ter dois tipos de habeas corpus, né? O habeas corpus preventivo, quando o objetivo é prevenir, quando o objetivo é evitar que ocorra uma restrição à liberdade de locomoção, e o habeas corpus repressivo. O habeas corpus repressivo, também chamado de liberatório, ele tem lugar quando a violação à liberdade de locomoção já aconteceu, a violação já se concretizou, e aí o objetivo é simplesmente paralisar, o objetivo é cessar aquela restrição à liberdade de locomoção. Detalhe importante é que existe algum entendimento aí doutrinário que cita ainda a figura do habeas corpus de ofício, que teria previsão aí no Código de Processo Penal, e ocorre como essa figura do habeas corpus de ofício? Sempre que alguém estiver com a sua liberdade de locomoção restringida de maneira ilegal, e aí o órgão judicial, seja o juiz, seja o próprio tribunal, verificar, né, detectar que alguém está com a liberdade de locomoção restringida de maneira abusiva ou de maneira ilegal, esse órgão do judiciário pode conceder a ordem de liberdade independentemente de requerimento. Sempre que você ouvir essa expressão de ofício, né, no âmbito do poder público, no âmbito da administração pública, significa aí que, na verdade, você tem uma medida que foi tomada pelo poder público, digamos assim, por livre e espontânea vontade, independente de requerimento. Então, não houve a necessidade de haver algum requerimento do particular para que aquela medida fosse adotada. Então, você teria aí três tipos de habeas corpus, né? O preventivo, o repressivo e também o habeas corpus de ofício, tá bom? Certinho? Olha só. Esse habeas corpus, esse remédio, ele tem por objetivo tutelar a liberdade de locomoção, né? Esse é o ponto aí chave do habeas corpus, e aí é muito interessante que você fique atento, porque pode aparecer numa prova uma pegadinha aí do seu examinador, né, colocando lá que o habeas corpus ele serve para tutelar a liberdade, né? Gente, existem inúmeras liberdades na Constituição. Você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de profissão, liberdade religiosa. Tem várias liberdades previstas no texto constitucional, especialmente no artigo 5º. A liberdade específica que está sendo objeto de proteção aqui no habeas corpus é a liberdade de locomoção, tá? Então, não é qualquer liberdade que vai ser objeto aqui de proteção. Tem que ser a liberdade de locomoção. É aquele famoso direito de ir, vir e permanecer, né? A livre circulação de pessoas dentro do território nacional. Essa liberdade de locomoção, ela está sofrendo uma restrição ou está sendo ameaçada de sofrer uma restrição, um constrangimento ilegal ou um abuso de poder. Então, você tem aí algum tipo de medida, algum tipo de ato, né, que ou extrapola uma previsão legal, ou então excede, né, os limites do razoável, e aí esse ato, essa conduta acaba gerando aí a possibilidade de utilização do habeas corpus, né? Seria o caso aí de alguém que está preso além do previsto, seria o caso de alguma decisão que ordena a prisão de uma pessoa sem embasamento legal, né? Ou então o alvará de soltura chegou lá no estabelecimento penitenciário, aí o diretor da penitenciária recebeu o alvará de soltura, mas resolveu manter o indivíduo preso lá mais alguns dias. Isso já configuraria ali uma situação abusiva que também autorizaria o uso do habeas corpus, tá? Como a gente falou anteriormente para você, essa liberdade de locomoção ela pode já estar sendo restringida, e aí você teria um habeas corpus repressivo, tá? Ou então, essa liberdade de locomoção ela pode estar ali sendo ameaçada de sofrer uma restrição. E aí você teria um HC preventivo, tá? Um HC preventivo, tá bom? Detalhe importante é que a ação de habeas corpus ela permite que a pessoa possa pleitear a própria liberdade, bem como a liberdade de um terceiro. Por vezes, a restrição à liberdade de locomoção ela é tão significativa que a pessoa não tem a possibilidade de sozinha fazer o pedido. Aí é possível que um terceiro, né, faça o pedido, né, encaminhe, direcione o pedido junto a um órgão do Poder Judiciário, pleiteando a concessão da liberdade de locomoção dessa pessoa. Vale ressaltar
que o habeas corpus é um remédio que dispensa, inclusive, a presença de advogado. É o único remédio, na verdade, que não precisa de advogado. Qualquer pessoa teria a possibilidade de promover, né, o pedido, a concessão, né, o pleito de liberdade de locomoção de uma determinada pessoa. É importante que você entenda também que dentro dessa dinâmica, né, do habeas corpus existem algumas figuras importantes. Por exemplo, quem ingressa com a ação, quem entra com a ação perante um órgão do Poder Judiciário é chamado de impetrante. Né? Aqui você não tem autor e réu, aqui você tem o impetrante, que é a pessoa que ingressa com a ação, e você tem o impetrado, que é o responsável pela violação, é o responsável pela coação à liberdade de locomoção. Esse impetrado também pode ser chamado de autoridade coatora. E existe ainda a possibilidade de uma terceira pessoa figurar na história, que é justamente o paciente, é justamente a pessoa que está sofrendo a restrição na sua liberdade de locomoção. Agora, alguém pode se questionar, beleza, mas aí se eu ingressar com habeas corpus, pleiteando a minha própria liberdade de locomoção, como é que fica? Aí, nesse caso, eu sou impetrante, porque eu estou ingressando com habeas corpus, e sou paciente ao mesmo tempo, porque eu estou pleiteando a minha própria liberdade de locomoção. Agora, vamos imaginar que eu ingresso com um pedido de habeas corpus em favor de um irmão meu. Aí, nesse caso, eu sou impetrante e o meu irmão é o paciente, que é a pessoa que vai se beneficiar dessa ordem de liberdade. Tá? Então, é muito importante você atentar aí para essas nomenclaturas. Às vezes, em provas, o examinador ele coloca essas nomenclaturas, impetrante, impetrado, né? E aí é importante que você esteja atento para não perder uma questão relativamente fácil aí, tá bom? Detalhe importante ainda sobre as pessoas jurídicas, a gente falou logo no início da nossa aula que a pessoa jurídica ela não pode ser beneficiária de uma ordem de liberdade, mas é possível que a pessoa jurídica possa impetrar uma ação de habeas corpus, desde que ela impetre essa ação de habeas corpus em benefício de um terceiro, e desde que esse terceiro seja uma pessoa física. Então, nós podemos imaginar aí uma situação onde uma empresa, uma pessoa jurídica, ela vai ingressar com habeas corpus pleiteando a liberdade de locomoção de um dos seus sócios. Isso é possível de acontecer, né? A pessoa jurídica, nesse caso, ela figura como impetrante na história, né? E o sócio dela, que irá se beneficiar da liberdade de locomoção, é o paciente. Então, se aparece numa prova uma afirmativa de que a pessoa jurídica ela pode impetrar um habeas corpus ou ela pode ocupar o polo ativo da demanda do habeas corpus. Está correto. Agora, se ele colocar para você que a pessoa jurídica ela pode ser paciente no habeas corpus ou ela pode ser a beneficiária direta de uma ordem de liberdade no habeas corpus, aí está errado, porque a pessoa jurídica ela não tem a chamada liberdade de locomoção, o famoso direito de ir e vir. Tá bom? Essa ação de habeas corpus ela pode ser impetrada tanto em face de autoridade pública quanto em face de autoridade particular. Embora o mais provável seja a gente verificar casos de habeas corpus envolvendo a autoridade pública, existe a possibilidade de uma autoridade particular também promover um ato restritivo, né, à liberdade de locomoção de uma pessoa. Né? Os livros, as doutrinas normalmente trazem as figuras envolvendo hospitais, né, particulares, quando a pessoa está ali com uma conta pendente, aí o diretor do hospital não autoriza a alta da pessoa até que a pessoa quite, né, os débitos ali do serviço médico que foi prestado. Seria uma situação onde um particular estaria restringindo a liberdade de locomoção de uma pessoa. Essa ação de habeas corpus ela é uma ação gratuita. E quem diz isso também é a Constituição Federal. É o artigo 5º, inciso 77. Né? O inciso 77 diz que são gratuitas as ações de habeas corpus. Né? Então, o ajuizamento e o trâmite de uma ação de habeas corpus perante o Poder Judiciário é gratuito. Ou seja, não há cobrança de custas judiciais para que essa ação tenha o seu desdobramento no âmbito do judiciário. E o constituinte originário, ele estabeleceu essa gratuidade em relação
a ação de habeas corpus, exatamente porque o habeas corpus é uma ação que tem por objetivo tutelar um dos direitos mais básicos do ser humano, que é a liberdade de locomoção, né? Então, ele não condicionou a utilização desse remédio ao pagamento de custas judiciais. Por isso que essa ação ela é considerada gratuita. Beleza? Isso era o que a gente tinha para trazer para você a respeito de habeas corpus. A gente finaliza aqui a nossa aula 1 e em breve a gente traz aqui a aula 2 para falar sobre habeas data. Um abraço a todos e vamos juntos!